Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre detalhamentos de laje plana. Eu sou Suiane Aracaki. E eu sou Igor Campos. Sejam todos muito bem-vindos, nós somos os fundadores do InResidence, nós compartilhamos conteúdo, todos eles baseados em 3 pilares principais: gestão, produção e marketing, porque a gente acredita que quando você concentra suas energias nesses 3 pilares, você constrói resultados expressivos, fruto da tua dedicação e do teu trabalho. E hoje, como sempre, a gente vai compartilhar uns belos detalhes. Aliás, é um momento bacana para vocês pegarem o link via WhatsApp e compartilharem para os amigos para poder fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você. A gente acredita que quando o mercado muda, ele muda para todo mundo, e é isso que a gente deseja, transformar o nosso mercado, fazer com que os nossos clientes, com que os nossos fornecedores entendam o que é o nosso trabalho, para que a gente seja valorizado. Então, vamos nessa. Hoje, então, o nosso tema, antes da gente começar a falar do detalhe, mostrar um detalhamento propriamente, a gente precisa dar um passo para trás e entender por que a gente está fazendo essa live de detalhamento de laje plana. E muito disso é em função das escolhas que a gente toma na hora que a gente lança um projeto, né, que a gente define um partido arquitetônico e a gente define a linguagem do nosso projeto. Quando a gente fala de lajes planas, o primeiro problema que surge é a água, né? E talvez ela seja o nosso maior inimigo nesse quesito laje plana e impermeabilização. E sempre o seu cliente vai te perguntar: poxa, mas não é mais seguro fazer um telhado, colocar a telha? Muitos dos nossos clientes acham que na hora que eles fazem uma cobertura com telhado, com telha, eles vão ficar tranquilos pro resto da vida, que nunca mais vão precisar fazer manutenção. Isso também não é verdade. E assim também não é verdade com as lajes planas, né? A questão da infiltração, ela vai estar provavelmente relacionada a uma tipologia, né, da linguagem arquitetônica que você está propondo para aquele projeto. É você, enquanto autor de projeto, que vai tomar essa decisão e vai locar as descidas de águas pluviais, por exemplo, para que elas sejam locadas no lugar mais oportuno, mais adequado do seu projeto. Se isso não acontecer, se você deixar para algum outro profissional decidir, provavelmente ele vai tomar uma decisão que vai ser diferente da sua e que pode ser que surja um cucuruto no meio da sua sala, por exemplo, no meio do quarto, no meio do ambiente, fazendo aqueles dentinhos horrorosos na construção. Quando a gente está fazendo uma construção do zero, poxa, você está com a faca e o queijo na mão, né? Então, por favor, seja você o autor dessa decisão, né? Assuma as rédeas, né? E não o responsável pelo cucuruto, né? E acho que essa questão é muito legal que você está comentando, e a gente vê isso com uma certa frequência, né? E não vale só para projetos residenciais, né? Vale para todos os projetos, edifícios, apartamentos, e são questões, claro, a gente está falando de descida de águas pluviais, mas às vezes de esgoto, né? A gente vê muito, por exemplo, de cozinha, e aí passa na laje, tem aquele pequeno dente, aquela tubulação que está ali escondida, em função de não ter sido prevista inicialmente ou de ter dado uma solução adequada para poder resolver um problema como esse. E parece bobagem, né? A gente fala, não, isso todo mundo sabe. Se soubesse, a gente, na verdade, não identificaria isso com tanta frequência nos projetos. Então, primeiro ponto, a questão da tipologia, né, da linguagem arquitetônica, que você está tomando a decisão de fazer uma laje plana. Então, como que você vai dar proporção, né, altura de platibandas, enfim, toda essa questão, a alocação desses pontos também de descidas de águas pluviais. E, por último, o terceiro ponto, a questão da técnica construtiva, né? Qual é o material mais adequado, que vai gerar menos manutenção, que vai ter um custo-benefício melhor para o seu cliente, que vai gerar menos problemas, né, que o seu fornecedor tem condição de executar. Tudo isso a gente tem que pensar ao mesmo tempo, simultaneamente, para que a gente dê uma solução adequada. Nesse caso aí, dessa descida de águas pluviais, que é um detalhamento simples, a gente tem que ter a seguinte a situação em mente, né? Primeiro, como a gente comentou, façam vocês mesmos as locações dessas descidas de águas pluviais. Essa locação, ela também precisa estar compatibilizada, integrada com algumas outras questões, tipo
Eu vou conseguir fazer uma descida inteira, reta, ou vou precisar fazer algum desvio? Se eu precisar fazer algum desvio, eu tenho que considerar a altura do entreforro para saber se vai ser possível, né, fazer essa descida onde eu quero. Um outro ponto, né, que a gente às vezes recebe uma pergunta assim, qual que é a altura ideal da platibanda? Não existe uma altura ideal da platibanda. A altura da platibanda, ela vai ser fruto da locação dos seus pontos, né, e aí, claro, a quantidade de descidas vai estar relacionada ao índice pluvômetro da sua região, né, aqui em Brasília a gente tem uma descida para cada 75 metros quadrados. A gente costuma colocar mais descidas do que a norma pede. A gente sabe que normalmente os clientes não fazem manutenção da cobertura, então eles não vão lá subir, tirar as folhas, limpar. Então a gente praticamente duplica a quantidade de descidas. E aí, a altura da platibanda vai estar relacionada à quantidade de descidas, porque você vai ter que pensar qual que é a inclinação que você vai ter que fazer da sua argamassa de nivelamento, né? E, consequentemente, isso vai gerar a altura da sua platibanda. Sobre imprevistos, deixa eu só compartilhar uma experiência que a gente teve de um projeto que nós construímos, que vocês provavelmente já conhecem, não conhecem, é um projeto que está lá no site da gente, lá do Estúdio MRGB, que chama Blenda House. É um projeto que é todo em balanço, uma estrutura toda em concreto, fez a locação, né, ou seja, dos tubos de descida de água pluvial, os pontos principais, os ralos, dimensionou em função do índice pluviométrico que a Sui comentou, acrescentamos uns pontos adicionais e era uma laje de cobertura que tinha um piso elevado e com uma estrutura arrojada que sustentava aí aproximadamente 7,20 metros de balanço. E eu fiquei pensando justamente numa eventual chuva, enfim, fora do padrão, e nessa questão que a Sui comentou de que, às vezes, e em se tratando de um piso elevado, que você não tem a percepção de como a laje está, de fato, escoando, né, os pontos estão escoando a água que está ali naquela estrutura. Num determinado momento, na obra ainda, eu cheguei para o consultor, falei, pelo amor de Deus, faz alguns pontos, perfura essa viga para a gente criar como se fosse buzinotes em torno da estrutura, para que desse vazão. Se eventualmente a água ali, os tubos estivessem entupidos, eu conseguiria identificar que está entupido, porque a água começaria a sair. E, de fato, aconteceu. A gente conseguiu prever e evitar um problema. Uma sobrecarga aí de um colchão de água de quase 50 centímetros e uma estrutura em balanço, a gente poderia ter problema. Esse detalhamento que vocês estão vendo, na verdade, ele é uma solução com ralo semisférico, né? Ele tá para uma cobertura jardim, né? Então tem umas camadas aí de filtragem e mais de vegetação. Claro que tudo isso tem que ser previsto. A gente está falando de tubo de queda, né? Que no meio da laje, mas quando a gente chega na platibanda, aí a gente também tem o mesmo problema de infiltração. Então, um detalhe que é super simples, né? A gente cria essa platibanda com um dentinho, um ressalto, justamente para que a gente consiga pegar a manta e subir com essa manta numa altura que permita que a água não retorne. Aqui a gente propôs uma chapa dobrada, né? Que faz, às vezes, aí de uma pingadeira. Na parte de cima da platibanda, ela fica aí apoiada numa pecinha de madeira, para dar essa inclinação. Geralmente, a gente faz a inclinação dessa peça virada para dentro da edificação e não para fora, para não correr o risco de ficar com a fachada toda escorrida de água, que fica muito feio também, né? E provavelmente vocês podem estar se perguntando, eu falei, pô, mas será que eu obrigatoriamente preciso fazer esse rufo, essa estrutura por sobre essas vigas de borda? Então, não é obrigatório, existem algumas soluções que a gente pode adotar para que a gente não tenha esse tipo de solução técnica. Porém, um dos problemas que a gente identifica quando não temos esse tipo de solução é a gente ter uma fachada que, com o tempo, com a chuva, enfim, com as intempéries, ela cria uma pátina, um certo lodo que vai escorrendo por toda a fachada. Dá para evitar? Dá para evitar com algumas outras alternativas, porém, elas não são tão eficientes como essa que a Sui está comentando. Tem aí esses dois detalhezinhos que são diferentes, mas com as mesmas intenções, né?
Então, esse que vocês estão vendo à esquerda, então era só a cobertura. A gente queria uma leitura da volumetria bem fininha, né, nas bordas, uma sensação de leveza. Então, a gente, ao invés da gente criar aquele dentinho na platibanda, a gente inclinou a platibanda e aí criamos um perfil em chapa dobrada, que serve para dar o acabamento para impermeabilização, que nesse caso foi em poliureia, e do outro lado, a gente já estendeu essa chapa para criar uma pingadeira também. Compartilhem com os amigos para que a gente aumente cada vez mais o número de pessoas envolvidas com o nosso conteúdo e que possa ajudar elas a resolverem os problemas como o Murilo mesmo colocou, que ele criou. Os problemas que a gente cria. Gente, um beijo grande para vocês, bom final de semana. A gente se vê na semana que vem, terça e quinta, 8 horas aqui no YouTube, tá bem?